Bom dia, pessoal! Hoje nós iremos abordar um novo capítulo na nossa disciplina de Geografia. Então, nós iremos falar a respeito dos agentes exógenos modeladores de relevo. Então, é como se fossem os agentes externos. A gente não já viu nas aulas anteriores os agentes internos que vão fazer essa mudança, né, essa modificação do nosso relevo. Só que existem também agentes externos e nós iremos tratar disso durante essa aula. Então, primeiro, vamos conhecer os principais tipos de relevo. A gente tem aí, primeiramente, as montanhas, que são formações geográficas originadas do choque, ou seja, do encontro de placas tectônicas. A gente tem planície, que é uma área geográfica caracterizada por superfície relativamente plana, pouco ou nenhuma variação de altitude. Nós temos os planaltos, também chamados de platôs, são áreas de altitudes variadas e limitadas, e um dos seus lados tem uma superfície rebaixada, né? Então, se a planície ela é totalmente plana, o planalto não tem essa formação plana, né? As depressões, que são regiões geográficas mais baixas do que as áreas em sua volta. Então, essas depressões é como se elas fossem assim, imagine que uma montanha, né, ela vai ter esse crescimento, no caso assim, vertical, né, vai ter esse crescimento para cima, e uma depressão é como se ela fosse assim uma montanha invertida, né? Ela vai ter esse crescimento, é como se ela fosse um buraco, né, como se ela fosse uma cratera. Então, isso na geografia a gente chama de depressão. Então, o primeiro agente externo modelador do relevo que a gente vai ver é o intemperismo. Esse intemperismo é o processo, por exemplo, de formação de solos por meio das rochas. Nós vimos nas aulas anteriores alguns tipos de rochas, e principalmente a rocha sedimentar, ela tem a capacidade de se desgastar. Então, à medida que ela vai se desgastando, ela vai formando solo. Então, todo o solo ele é formado a partir do desgaste de rochas, principalmente a rocha sedimentar. Mas o processo de intemperismo ele tem alguns subprocessos, né? Vamos ver como é que ele acontece. Então, primeiro a gente tem uma rocha em desintegração, né, que é o que a gente chama de leito rochoso. Vai acontecer o quê? Esse leito rochoso começa a se desintegrar, como se ele fosse se esfarelar. Depois a gente tem o quê? A matéria orgânica facilita a desintegração. Então, a matéria orgânica que tem naquele ambiente, ela vai facilitar a desintegração dessa rocha. Depois formam-se os horizontes. Então, fragmentos minerais e matéria orgânica, que a gente chama de humus, né, vai fazer com que esses horizontes, ou seja, essas camadas da rocha, com que elas vão se desintegrando, se desgastando, formando o solo. E por último, o solo desenvolvido sustenta uma vegetação densa. Então vejam que quando a rocha ela vai se desgastar e formar um solo, rapidamente vai ter uma vegetação que vai fazer a colonização daquele solo, né? Vegetação rasteira, né? Que é como o caso do grama, um capim, e depois vai ter uma vegetação maior habitando aquele solo que foi formado. Outro agente externo aí é a ação da chuva, né? A água é um agente externo que modifica o relevo de diversas formas: precipitação, chuvas e neve, rios, mares e geleiras. Então, pelas chuvas, nas áreas onde a vegetação foi retirada e o solo se encontra, portanto, desprotegido, as chuvas e enxurradas podem abrir canais profundos chamados vossorocas. Então, acho que vocês já viram quando a gente passa em algumas regiões, né, que tem como se fosse uma montanha, só que ela tá toda desgastada, né, como se ela tivesse modelada, né, pela ação da chuva. Então, se a chuva for muito intensa naquela região, e se principalmente aquele solo, né, ou aquelas rochas forem rochas sedimentares, ela pode, né, se desgastar muito facilmente pela ação da chuva. Então, a gente pode falar que a chuva é um agente externo modelador do relevo. Já a ação do vento sobre o relevo. Os ventos possuem um poder de desgaste e erosão menor do que o da água, mas também geram gradativas alterações sobre o relevo terrestre. São responsáveis pelos processos de erosão eólica e também pelo transporte de sedimentos. Então vejam que nessa imagem a gente tem uma rocha que ela foi toda desgastada, né, principalmente pela ação da água, né, da chuva, mas também pelo vento. Então o vento ele vai tendo essa capacidade de modelar o ambiente, né? Ele pode transportar sedimentos, ele pode fazer com que ajude a rocha a se desgastar. Então o vento ele é também um agente externo modelador do relevo. O gelo também pode modelar o relevo. De que forma? Geleiras que se formam nos altos das montanhas, quando se soltam, formam os chamados vales glaciais. A força explosiva do gelo aumenta com o fragmento de rocha que transporta e funciona como uma lixa. Então, esses fragmentos de gelo é como se ele fosse uma lixa que ele vai desgastando aquela rocha, né, onde ele está inserido.
formam as chamadas morenas ou moraínas, né? Ele vai formar essas camadas imperfeitas aí nesse local, né? Devido ao gelo que vai desgastando, né? Aquele relevo, aquela montanha, ou aquela planície, ou aquele planalto, aquela região ali. E a ação do homem também pode fazer com que o relevo seja modificado. O homem ele transforma o relevo pela construção de diferentes elementos, como pontes, prédios, represas e outros. Quando destrói morros, desempenha atividades agropecuárias, extrativistas, industriais, entre outras. Por que, que o homem vai fazer isso? Então, geralmente é orientado por motivos econômicos. Tais ações provocam sérios impactos ambientais, causando danos irreversíveis à natureza. Então, nós vimos aí que desses agentes externos modeladores do relevo, o que mais vai impactar no ambiente é justamente a ação do homem, né? Porque vai sempre visar um motivo econômico, né? A água, o vento, o gelo, por exemplo, não vai ter um motivo econômico para aquele ambiente, né? Vai ser um processo natural. Mas o processo que o homem faz no meio ambiente, ele não é um processo natural. Então, vocês vão agora fazer a leitura das páginas 109 até a página 115, para entender melhor a respeito desse conteúdo que foi abordado, e vão responder as páginas 115 até 117, e vão enviar para mim pelo WhatsApp até o dia 22 de maio. Se vocês tiverem alguma dúvida que surgir enquanto ao desenvolvimento das atividades de vocês, quando vocês estiverem respondendo, professor, não consegui entender determinada questão, vocês podem mandar para mim pelo WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês. Então, por hoje era só, tenham um bom dia e tenham bons estudos.